Ansiedade. Como que a gente faz para lidar com esse estado psíquico e emocional? Você já se viu em algum momento diante de uma crise de ansiedade? Ou então presenciou algum amigo, algum colega de trabalho, algum familiar enfrentando desafios com ansiedade? Bom, eu quero trazer nesse vídeo para você reflexões sobre aquilo que causa, que desperta em nós sintomas de ansiedade e também te passar 4 dicas práticas para você incluir, incorporar na sua rotina e minimizar os impactos e a influência da ansiedade. Olá, eu sou a Cris Lemos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, saiba que nesse espaço você vai encontrar vídeos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, à evolução e expansão da nossa consciência e também sobre ativismo quântico. Então, se são temas que te interessam, se você gosta desses assuntos, se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, ativa a notificação clicando no sininho que vai aparecer e assim você garante que será avisado sempre que novos conteúdos forem publicados aqui. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E por que eu resolvi trazer esse tema? Primeiro porque eu enfrento, desafios com ansiedade, eu sendo uma pessoa muito mental, se eu não me cuido, se eu não observo, eu caio num ciclo de ansiedade. Nunca tive uma crise, de precisar de medicamento, coisas do tipo, mas eu aprendi a observar muito a minha mente, a entender esses sintomas e conseguir atuar sobre esses sintomas numa fase ainda controlável, Mas eu resolvi também trazer esse assunto porque lá no meu Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas para interagir com vocês, para auxiliar vocês, eu sempre recebo pessoas perguntando sobre ansiedade, dicas práticas, como que faz. E como é um assunto recorrente, eu achei melhor construir um conteúdo onde eu pudesse compartilhar um lado reflexivo, então pontos importantes para a gente parar e se observar e também compartilhar aí algumas dicas práticas para que vocês consigam aplicar e sintam que a ansiedade perde aos poucos a influência sobre vocês. Para a gente começar a construir um raciocínio em cima desse tema, vamos olhar para a origem, para o significado dessa palavra. O que ansiedade significa, Da onde ela veio, qual é o significado etimológico dessa palavra? Então, ansiedade, ela tem origem no latim da palavra angere, que significa apertar, sufocar. Então, a gente já faz uma ideia de que essa palavra ela vai representar algum estado de sufocamento, de angústia, de prisão, E não à toa, uma das maneiras que a gente combate, um antídoto para a ansiedade tem a ver com a respiração, Se ela traz essa sensação de sufocamento, de apertamento, algo doloroso, a gente usa também um caminho para sair da ansiedade, a respiração, que eu me liberto desse estado de sufocamento. Mas isso é tema para o final do vídeo, onde eu vou compartilhar algumas dicas práticas. E eu busquei uma denominação num dicionário da língua portuguesa que diz o seguinte: ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, olha só que interessante. A ansiedade ela é um estado psíquico de apreensão, então eu fico ali num estado de sufocamento, apreensiva, angustiada, provocado pela antecipação de um evento, de uma situação desagradável ou perigosa. Então, a ansiedade ela está diretamente relacionada a uma projeção futura de algo que eu imagino que vai acontecer de perigoso ou desagradável. Então, esse ponto é importante porque essa noção de olhar para o futuro vai ser importante no trabalho reflexivo de combate à ansiedade. Aqui na definição a gente também percebe a inclusão do medo, como parte importante para despertar a ansiedade. Mas será que o medo ele é sempre negativo? Será que realmente a gente tem que ter medo do medo? E na verdade, algo que eu reflito e uma crença que eu tenho dentro de mim, observando tudo que acontece no meu entorno e na minha própria vivência pessoal, é que o medo ele não é um problema. O medo ele é parte da nossa condição humana.
Não tem como a gente não querer sentir medo, porque se a gente observar na natureza, todo animal que tem aí algum tipo de consciência, ele vive a sua experiência junto com o medo, porque o medo é um estado de alerta. O medo garante que a gente não se coloque em situações perigosas, de risco. O medo, ele faz com que a gente reflita, o medo, ele faz com que eu não atravesse uma rodovia a pé, né? Que eu busque uma passarela para fazer essa travessia. O medo garante que eu não me jogue, né, de um precipício. Então, ele é uma emoção essencial para garantir a nossa sobrevivência. Ele traz para a gente esse sinal de alerta de que, opa, eu preciso parar e observar se dentro desse contexto eu não estou me colocando numa situação de perigo. Mas o medo em excesso, o medo distorcido, o medo que paralisa, ele se transforma num pânico. E o pânico seria essa sensação de eu não saber lidar com medo, eu ter medo de sentir medo. E aí eu entro em pânico, e aí eu paraliso. E aí o pânico, ele é esse gatilho que ativa esses sintomas de ansiedade dentro de nós. Então, para combater a ansiedade, a gente não precisa combater o medo do futuro. A gente precisa aprender a lidar com a sensação de ter medo, porque a gente vai ter isso o tempo todo. A ansiedade, ela também está conectada com essa ideia de uma expectativa, esperar por algo futuro, seja esse algo positivo ou negativo. No momento que a gente vive, é muito comum que as pessoas elas se sintam motivadas apenas pela expectativa do que ela vai encontrar no futuro. Parece que é a única maneira de fazer com que a gente levante, que a gente caminhe, é essa idealização de que existe algo positivo para mim no futuro. É como aquela ideia, né, do coelhinho correndo atrás da cenoura. Então ele fica o tempo inteiro buscando aquela cenoura, e o momento presente, que é aquilo que ele realmente tem, ele desperdiça. Isso faz com que a gente vivencie momentos presentes de ausência, de vazio. A gente sempre fica buscando algo que está no futuro. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem agora, nesse exato momento. E se as coisas não saem do jeito que a gente quer, né, então eu fiquei buscando aquele algo futuro. Eu fiquei projetando toda a minha expectativa de felicidade, de realização, de completude naquela experiência futura. E se aquilo não sai como eu planejei, eu me sinto frustrada, eu me sinto fracassada. E é bem provável que essa ideia futura não saia mesmo do jeito que você espera, porque se é no momento presente que eu construo o meu futuro e o momento presente eu estou vivendo de forma ausente, de forma vazia, o que eu vou esperar do futuro? Se você quer tratar a ansiedade, não adianta você só buscar dicas práticas que possam minimizar os efeitos da ansiedade no seu dia a dia, porque assim você só está olhando para o efeito dela, você não está olhando para a causa. Ou seja, você não está buscando enfrentar o seu medo de sentir medo. Você não está buscando trazer a sua presença para o momento presente, para o agora. Você continua projetando a sua expectativa em situações do futuro, tentando controlar todas as variáveis do que pode ou não acontecer. E nesse vídeo eu vou passar sim para você dicas e recomendações do que fazer para evitar ou para minimizar a ansiedade no momento em que ela surge, mas nada será tão profundo e transformador quanto a reflexão e a revisão do seu estilo de vida. Um outro ponto é que a gente vive numa sociedade que alimenta essa cultura da ansiedade, que fabrica pessoas que desenvolvam a ansiedade por dois aspectos que eu quero compartilhar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar com eles ou então vão percebê-los muito perto, né, aparecendo com frequência no contexto que vocês vivem. E esse primeiro aspecto é a valorização do estresse. A gente tende a olhar para aquela pessoa que é muito ocupada, que é estressada, que está cheia de problemas, que muitas vezes não consegue dormir, como uma pessoa eficiente, produtiva.
É como se quanto mais preocupação eu alimento e eu acumulo dentro de mim, mais responsabilidade eu tenho, mais eu entrego, né? Mais eu tenho essa sensação de que, nossa, eu sou importante. Você já percebeu o quanto a nossa sociedade valoriza esse tipo de pessoa? E se a gente tá fazendo uma coisa de cada vez, se a gente faz num ritmo diferente, se a gente respeita o nosso tempo, né, para não nos sobrecarregarmos, é como se a gente fosse visto como uma pessoa limitada, como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que, nossa, essa daí não tem o que fazer, fica aí de pernas pro ar, fazendo uma coisa de cada vez. Você já pensou nisso? Né? Eu tenho certeza que você já teve esse tipo de autoavaliação, que você já se sentiu mal por passar um dia num ritmo mais lento, com menos responsabilidades, dizendo não para algumas coisas para poder ter um pouco mais de qualidade, de conforto para você. Quantas vezes a gente não se sente culpado por simplesmente não fazer nada? Então, essa ideia de que quanto mais estressado, mais agitado, mais ocupado eu tô no meu dia a dia, mais produtivo e eficiente eu sou, é um comportamento social e cultural que fabrica a ansiedade. Essa segunda característica é a gente não saber lidar com o fracasso e com os erros. E esse é um tema que por si só valeria um vídeo. Talvez eu faça aí algum conteúdo para aprofundar nessa reflexão, mas eu quero trazer aqui essa provocação para você. Nós estamos despreparados para lidar com o fracasso. Existe uma ansiedade para aquele êxito no futuro, aquela expectativa acontecer da maneira como eu idealizo. E parece que se eu não encontro se eu não experiencio essa expectativa final da maneira como eu tinha idealizado, nada do que eu vivi no caminho que me levou até lá é válido. É como se nada importasse durante a jornada, apenas o objetivo final. Aqui a gente volta de novo para essa ideia da importância do momento presente, de saber valorizar, de perceber todas as oportunidades de aprendizado que eu tenho agora. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês prático, né? Porque vamos supor, esse vídeo que eu tô gravando, para criar esse vídeo, eu precisei pesquisar sobre o assunto, eu assisti a opinião, né, e a reflexão de outras pessoas, tanto especialistas médicos, né, psicólogas e psiquiatras, falando sobre o tema ansiedade. Eu assisti vídeos, né, de pessoas que vão mais para o lado da filosofia, para provocar mesmo esse tipo de reflexão. Então eu fui construindo todo esse conteúdo e fui aproveitando cada etapa, cada aprendizado, oportunidade de crescimento que eu tinha com cada um desses profissionais que eu fui estudar e pesquisar. Então, se no final das contas eu vou editar esse vídeo, daqui a alguns dias ele vai para o YouTube, e se nenhuma pessoa visualizar esse vídeo, tá tudo bem, isso não vai me gerar uma ansiedade, porque eu vivi a etapa de maneira presente, eu fui aprendendo. Se as pessoas não utilizarem esse conteúdo, não se beneficiarem dele, não tem problema, talvez seja uma pena, porque as pessoas perderam a oportunidade de aprender um outro ponto de vista a respeito da ansiedade, mas eu já ganhei com esse processo, eu já cresci. Então, eu não deposito a expectativa de realização, de crescimento, de felicidade no resultado final, que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, seria a visualização desse conteúdo pelo maior número de pessoas. Se muitas pessoas entrarem em contato com isso e se beneficiarem, ótimo. Mas se não, ótimo também, porque eu cresci, porque eu já ganhei, eu já vivi, eu já integrei, esses ensinamentos dentro de mim. Então a minha bagagem já está cheia, eu já estou indo para o momento futuro preenchida e realizada. Percebe o quanto essa mudança de chavinha, essa escolha em valorizar o momento presente faz com que eu me prepare para lidar com o fracasso e com o erro? Faz com que essas características elas não mais tenham influência sobre mim, despertando medo, pânico ou ansiedade pelo futuro, porque na verdade eu até ressignifico essa ideia de fracasso e de erro, porque se eu estou desperdiçando o meu momento presente, eu estou errando,
eu já estou fracassando. E aí, naturalmente, eu vou construir um futuro que me leve para uma realidade de fracasso. Agora, se eu entendo que em cada experiência eu tenho a oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir, e eu valorizo esse momento presente, eu vou construir já dentro de mim essa sensação de êxito, de sucesso, de preenchimento. Isso não mais depende de algo futuro que está longe de mim. Percebe isso? Faz sentido isso para vocês? Bom, saindo então dessa parte mais reflexiva, né? Essa parte mais do pensar, do avaliar, do se questionar e indo para um lado mais prático, eu vou compartilhar agora com vocês 4 dicas, recomendações do que fazer para evitar e minimizar a ansiedade. Lembrando que a parte reflexiva ela é tão importante ou até mais importante do que a parte dessa prática, né, desse guiazinho pronto, rápido para te ajudar. Então não deixe de refletir, não deixe de observar e de fazer os ajustes internos necessários para que a ansiedade ela seja combatida de maneira integral, tanto na sua causa, né, nessa mentalidade que foi sendo construída, quanto também em atitudes práticas no seu dia a dia. Dica 1 é você observar quais são os gatilhos que despertam essa sensação de ansiedade em você. Eu, por exemplo, sinto que toda vez que eu estou desorganizada, que eu não me planejei e que eu assumo responsabilidades excessivas, né, que eu me sinto sobrecarregada, que eu não vou dar conta de fazer tudo aquilo que eu me comprometi, isso gera em mim a ansiedade. Então, sabendo disso, reconhecendo esse gatilho, eu consigo mudar a minha rotina, mudar as minhas posturas para evitar que esse tipo de sensação venha à tona pela falta de desorganização, ou melhor, pela falta de organização e pela falta de capacidade ou de habilidade de dizer não para algumas coisas e acabar me sentindo sobrecarregada. Então, o primeiro passo é você observar esses gatilhos e começar a construir um plano de ação para evitar que isso participe do seu dia a dia. A segunda dica tem a ver com a presença. A gente viu o quanto a presença seria aí o pilar central do tema ansiedade, né? E como que a gente pode praticar essa presença? Aqui eu quero dar para vocês tanto a recomendação de atividade física, e a atividade física, ela tem tantos benefícios físicos, né? Então, ela produz, aumenta aí o nível da produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, você tem esse estado já positivo, elevado pela atividade física em si. Você pode aproveitar uma atividade física mais leve, como uma caminhada, e transformar essa caminhada numa meditação ativa, observando seus padrões mentais, fazendo essa reflexão que a gente teve, né, contato com a primeira parte do vídeo. Então a gente junta as duas coisas, né? A atividade física para o bem do corpo e também a atividade física como uma forma de ancorar a minha presença no aqui e no agora. E a outra maneira de eu praticar a presença é com a respiração. Para reduzir as reações do sistema nervoso autônomo, controlar a nossa respiração é uma maneira muito eficaz da gente entrar num estado de harmonia, de equilíbrio interno. E aí é importante que a gente respire pelo nariz, que a gente faça um movimento compassado, rítmico, e na mesma frequência, no mesmo espaço que eu inspiro, eu expiro. Então eu faço essa respiração ritmizada e eu vou trazendo a minha consciência, a minha mente para o momento presente. Uma coisa interessante é que quando a gente está ansioso, agitado, a nossa respiração ela está muito rápida, ela está muito ofegante. E é como se a gente estivesse passando o recado para o nosso corpo de que a gente está numa situação de perigo, né? Porque pensa, quando eu tô correndo, quando eu tô tentando fugir, ou então quando eu paro de respirar, quando eu levo aquele choque, né? Aquele trauma, aquela sensação de pânico, e eu paro de respirar, é uma maneira de eu comunicar para o meu cérebro, para o meu corpo que tem alguma coisa de errado acontecendo. Então, se eu uso a respiração para também informar para o meu corpo que tá tudo bem, né, voltando a respirar de maneira lenta, profunda, calma, o meu corpo ele vai saindo desse estado de choque, de tensão, e ele vai começando a relaxar, aliviando aí esses sintomas da ansiedade. A terceira dica que eu quero compartilhar com você é a alimentação.
Você sabia que 95% dos receptores de serotonina do nosso corpo estão localizados no intestino e que a neurociência ela tem avançado nesses estudos aonde a gente percebe o alimento como uma fonte importante no combate à ansiedade. Então, você ter o hábito de se manter hidratado, não pular refeições, evitar café e consumo alcoólico, você ingerir alimentos que sejam fontes de magnésio, triptofano, zinco, é uma forma muito eficaz de você combater a ansiedade. Então, eu recomendo que você pesquise, que você entre em contato com seu médico, com seu nutricionista e que se você sofre constantemente de crises e sintomas de ansiedade, que você olhe também para a alimentação, buscando criar um cardápio que seja benéfico para o seu corpo também. E a quarta e última dica é no sentido não só físico, mas também energético, é o consumo de chás, o chá de camomila ou o chá valeriana. Então, dentro da fitoenergética, né, que é uma terapia que estuda esse campo vital das plantas, tanto a camomila quanto a valeriana são plantas que possuem vibrações, que possuem esse campo vital compatível com o nosso terceiro chakra. E o nosso terceiro chakra, quando em desequilíbrio, ele mostra aí sintomas de ansiedade, de descontrole, de insegurança, medos. Então, a gente pode fazer o consumo do chá de camomila e de valeriana para trazer não só essa sensação de tranquilidade, porque essas plantas elas possuem esses princípios ativos químicos que combatem mesmo a ansiedade no nosso corpo, mas energeticamente, nesse campo sutil, são plantas que também vão te ajudar bastante. Então é isso, eu espero que essas dicas e reflexões tenham te ajudado e se sim, deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso faz com que esse conteúdo seja distribuído para o maior número de pessoas e a gente se vê então num próximo vídeo. Gratidão pela sua presença